Amém. Graça e paz. Vamos à palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu não costumo ler muitos versículos, mas eu vou precisar ler de 1 a 13, para que você possa se contextualizar com a mensagem. 1 Samuel, capítulo 16, versos de 1 a 13. O tema da mensagem é Ungidos de Deus. Ungidos de Deus. Amém? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o meu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? Vamos orar depois dessa maratona. Deus, obrigado por essa grata oportunidade de estarmos aqui. Mais um culto onde podemos celebrar o Teu nome e estar diante da Tua palavra. Que Teu Espírito nos guie em toda a verdade e que possamos receber somente aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos tudo neste nome. Amém e amém. Podeis assentar. Ungidos de Deus. Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa que não é cristã, mas eu gosto de observar pessoas e observar as coisas que acontecem com as pessoas, porque isso me dá subsídio para poder lidar com pessoas. Aí quando eu conheci essa pessoa, uma outra pessoa me disse: você conhece essa pessoa? Eu disse: não muito. Pois é, essa pessoa
é assim, tá? Eu falei, tá bom. Aí depois outra pessoa me perguntou a mesma coisa, dessa pessoa que eu conheci. E disse assim, você conhece essa pessoa? Eu falei, não, nem tanto. Mas você sabe que essa pessoa é assim, 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 assim? Falou bem mal da pessoa. Aí eu falei, para mim saber o que é certo, para saber quem é que tem razão, eu vou perguntar para essa pessoa que foi vítima dessas palavras. E eu perguntei para essa pessoa, eu disse assim, você conhece essa primeira pessoa? Mas não falei o que a pessoa tinha falado. Conheço. E o que você acha dessa pessoa? Boa pessoa. Pessoa muito boa. Gosto muito dessa pessoa. Aí eu perguntei sobre a segunda pessoa. E falei, você conhece essa pessoa? Que é a segunda que tinha falado. Conheço. O que você fala dessa pessoa? Não, boa pessoa. Falou muito bem. Então eu cheguei à conclusão, né? Que aquele que não falou nada, que é a pessoa certa. E às vezes a gente acha que as pessoas são boas por aquilo que elas falam, né? Porque elas estão dizendo alguma coisa, estão apontando algum defeito. Mas as pessoas são boas por aquilo que elas não falam, por aquilo que elas não julgam, por aquilo que elas não lançam palavras negativas contra as pessoas. E nessa experiência de saber quem é que falou mal de quem, aquele que não falou mal, aquele que elogiou, não importa o que as pessoas pensam, essa é uma boa pessoa. Porque uma boa pessoa não tem espaço na vida para poder ficar se preocupando e falando mal dos outros e estragando a vida dos outros. Então tem gente que tem uma iluminação de Deus mesmo não estando dentro do nosso ambiente. É interessante, eu tenho visto pessoas boas que não estão no convívio da igreja, deveriam estar, mas eles conseguem ser alcançados por Deus de uma forma bem legal. Estou também com uma pessoa trabalhando para mim, uma pessoa iluminada, muito iluminada. Você consegue ver Deus na vida da pessoa, no jeito de falar, no jeito de se expressar, no jeito de ser uma pessoa positiva em relação à vida, na maneira de lidar com os problemas de maneira inteligente. São pessoas iluminadas, são pessoas que têm Deus. Então, às vezes, nós achamos, porque nós estamos dentro das igrejas, nós somos as melhores pessoas. Mas talvez boas pessoas ainda não estão na igreja, só falta estar na igreja para poder se completar. Porque nós corremos o risco de estarmos na igreja e continuarmos a ser péssimas pessoas. Porque a gente às vezes não se preocupa em fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. O importante é sermos boas pessoas, porque somos, sendo boas pessoas, isso significa que nós temos Deus na vida da gente, que a gente carrega Deus na vida da gente. Então, uma coisa que eu gosto sempre de dizer, antes de ser crente, a gente tem que ser gente. Porque as pessoas pensam que para ser gente tem que ser crente. Mas não, eu conheço muita gente que é gente sem ser crente. Pastor, mas por que você está falando isso? Você está fazendo apologia às pessoas que não estão nas igrejas? Não, eu só quero te despertar para uma realidade de que Deus sabe que nós mesmo estando dentro das igrejas, nós estamos cometendo muitos erros, estamos bem distante daquilo que Deus quer que a gente faça. O fato de você estar dentro de um ambiente, dentro de um culto, não significa que você chegou num ponto que Deus quer. Então a gente tem que ir além da religião, além do sistema religioso. Não basta simplesmente estar numa geografia, mas tem que haver mudança dentro do coração da gente. Isso tem que ser percebido pelos outros. Quando eu olho para esse texto, ungidos de Deus, é isso que me chama a atenção. Nós precisamos realmente de uma unção de Deus. Nós precisamos de ter Deus em nós. Porque Deus, Ele quer habitar em nós. E Deus procura pessoas. Deus está em busca de pessoas, né? Ele não está encontrando muitas pessoas que abrem o coração para Ele, mas Deus continua ainda à procura dessas pessoas.
Vocês entendem o que eu digo? Eu quero começar essa mensagem apresentando aqui para vocês, primeiro, 5 tipos de pessoas que Deus procura, para depois nós falarmos sobre como sermos ungidos de Deus. O primeiro tipo de pessoa que Deus procura intercessores. Ezequiel 32, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Então Deus procura intercessores. O segundo tipo de pessoa que Deus procura adoradores. João 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Terceiro tipo de pessoa que Deus procura obreiros. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, poucos os trabalhadores. Versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros, mais trabalhadores para a sua seara. Então Deus procura também obreiros. Quarto tipo de pessoa que Deus procura fiéis. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E quinto tipo de pessoa que Deus procura quem tem fé. Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus procura intercessores, Deus procura adoradores, Deus procura obreiros, Deus procura fiéis, e Deus procura os que têm fé. Esse é o povo que Deus está procurando. É isso que a Bíblia diz. Os intercessores são os que ligam as pessoas a Deus. As pessoas só se achegarão a Deus se você se transformar numa ponte. Você pode ser um canal, uma ponte que liga as pessoas a Deus. Esses são os intercessores. Os adoradores são os que conseguem se comunicar com Deus. São os únicos que conseguem ter interação com o divino. São os adoradores. Existem os obreiros, são os que trabalham para o reino de Deus. Os fiéis são os amigos de Deus. Os que têm fé são os que promovem os milagres de Deus. Amém? Então Deus está à procura dessas pessoas. Agora vamos para o Salmo 89, versículo 20 e 21. O texto vai dizer: achei. Achou por quê? Porque estava procurando, né? Só acha quem procura. Deus é um Deus que procura. Por isso que Ele procura adoradores, procura intercessores, obreiros, fiéis, os que têm fé. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi. Ele continua dizendo: com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Percebe? Deus achou e ungiu com óleo. Porque Deus procura pessoas para Ele ungir. Isso é muito importante. Não importa em que posição você esteja, mas é importante você entender a realidade e o valor das coisas espirituais. Mesmo que você não tenha ainda alcançado um lugar certo espiritual, mas você precisa valorizar as coisas espirituais. O texto diz: achei Davi, meu servo, com santo óleo o ungi. E depois da unção, primeiro ele acha, depois ele unge, e depois ele capacita, através da unção, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá.
Amém? Deus ungiu a Davi, porque Davi carregava todas as características que Deus procurava. É isso que está escrito. Deus ungiu a Davi, porque Davi carregava todas as marcas, todas as características que Deus procurava numa pessoa. E todas essas características: intercessor, adorador, obreiro, fiel, fé, Davi tinha. A pergunta é: quais as marcas das pessoas ungidas de Deus? Como é que a gente se identifica? Como é que nós podemos ser achados por Deus para receber essa coisa tão maravilhosa de Deus? O que nós devemos fazer? Qual é a nossa responsabilidade? Quais são as nossas características? Ou aquilo que a gente tem que desenvolver? Eu quero ler 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 e 2, que foram os primeiros versículos que eu li. O texto diz: então, disse o Senhor a Samuel. É importante que vocês prestem atenção em todos os versículos, para que a gente não tenha um culto forçado, para que vocês entendam que o que vai ser ministrado é realmente algo que vem da parte de Deus. O texto diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos, me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Você vai fazer uma festa e vai convidá-los, uma festa espiritual. Você vai convidar a família inteira, todos os filhos. Deus não pediu para Samuel deixar Davi fora. Não pediu. O texto está dizendo: todos os filhos. Por que Jessé não apresentou Davi junto com os outros irmãos? Por que no momento que os filhos estavam sendo apresentados, por que Davi não estava ali? E aí vem a primeira marca das pessoas ungidas. Pessoas ungidas normalmente não são convidadas para algumas festas. Eu estou falando festa, não é no sentido literal. Eu estou falando festa no sentido de ambientes. Existem alguns ambientes que você não será bem-vindo. Se você for uma pessoa ungida de Deus, a unção vai te levar para um lugar de separação. Você vai ser diferente. Não adianta. Se você quiser ser igual a todo mundo, se você achar que você tem que ir pelo mesmo caminho que todo mundo está indo, fazendo as mesmas coisas que as pessoas fazem, entrando nas corrupções que todo mundo está entrando, você nunca vai receber o melhor de Deus. Geralmente nós temos um caráter já mapeado. As nossas reações, as pessoas já sabem. Se nós somos ofendidos, a gente já reage de uma forma. Se nós somos traídos, a gente já sabe como reage. Nós somos propensos à vingança, à ira, a fazer coisas erradas, por causa da nossa natureza. Nós somos mapeados. Basicamente, Satanás sabe quais são as nossas reações. Por isso que é difícil Deus fazer algo novo num povo que se move do mesmo jeito. Você precisa ser diferente. Você precisa se esforçar para ir para uma posição de separação. E saber que quando, em algumas festas, você não for convidado a alguns ambientes, você for uma pessoa desconfortável para as pessoas que estão lá, pode saber que Deus tem alguma coisa com você. Você já percebeu como que a gente colhe, muitas vezes, ofensa da nossa própria família? Simplesmente porque nós decidimos andar com Deus. Eu conheço muita gente cristã hoje, que está tendo problema com os familiares. Por quê? Porque decidiu deixar o mundo
para servir a Deus. Essa é uma coisa absurda, gente. Tem gente que está preocupado com isso. Porque você não quer beber mais, porque você não quer participar de certas coisas, porque você não quer ir em alguns lugares, aí tem um monte de gente arranjando problema com você. Se você achou que isso é ruim, esse é um bom sinal. Entende o que eu digo? Alguns círculos você será mantido fora, porque você tem uma escolha específica, você escolheu a Deus. Você é uma pessoa que vai ser usada por Deus. Por isso que as suas reações precisam ser diferentes. A sua maneira de ser tem que ser diferente. Você nunca foi considerado como um chato, por você ser espiritual, por você não fazer certas coisas. Essa é uma marca. Por isso que Davi não foi convidado para a festa. Todos os irmãos estavam ali reunidos. Essa é a primeira marca. Pensa sobre isso. Vamos para a segunda marca. Ainda no capítulo 16, versículos 6 e 7. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque o cara tinha uma boa estatura, era forte, talvez até bonito, um dos irmãos de Davi. Versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso é muito sério. Pessoas ungidas, normalmente, constroem a sua melhor estética por dentro. Elas são atraentes por dentro. Porque é por dentro que Deus vê. Deus não vê por fora. Por que isso é importante a gente entender isso? Porque a gente está vivendo num tempo de uma estética sem fronteiras. Não quer dizer que isso não é bom. Isso é bom. Mas o problema é que as pessoas se preocupam em investir para o lado de fora. Mas elas não se preocupam em investir para o lado de dentro, que é o lugar que Deus vê. Deus atravessa a nossa estética exterior para encontrar o nosso coração. Às vezes a pessoa, ela gasta num salão, mas não gasta com psicólogo para tratar a angústia e a depressão, para tentar ser uma pessoa melhor, ser curada. Não é verdade? Você olha para as pessoas e aparentemente são pessoas perfeitas, mas quando você conversa com essas pessoas, elas estão destruídas por dentro. Esse é um problema que nós temos visto. Porque a gente não dá para saber mais nada. Parece que está todo mundo bem vestido, bem postado, porque está tudo escondido por trás das roupas, das maquiagens. Mas como é que está o nosso coração por dentro? Qual é a angústia que nos visita pela manhã? Quando a gente acorda, ou quando a gente vai dormir. Se tem um lugar que a gente tem que fazer investimento, é por dentro da gente. A gente tem que melhorar como pessoa por dentro, como ser humano, mudar o nosso coração, perder o orgulho, a ira, a inveja. Temos que mudar por dentro, porque esse é o lugar que Deus enxerga a gente. A gente pode até convencer as pessoas, mas não estamos convencendo a Deus. Porque se queremos realmente agradar a Deus, mude por fora, mas mude principalmente por dentro. Porque talvez você é como um sepulcro, mármore por fora, caro, e por dentro, ossos secos e fedorentos.
Pessoas ungidas, elas constroem estética por dentro, principalmente. Elas se preocupam com aquilo que elas sentem e com aquilo que elas fazem as pessoas sentirem. O currículo interno é o melhor documento para a gente apresentar para Deus. Amém. Vamos para o capítulo 16 ainda, versículo de 8 a 11, terceira marca. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Todos os filhos estão sendo apresentados. Fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas, está trabalhando. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Pessoas ungidas trabalham, enquanto outras se apresentam. O que não falta é gente querendo se apresentar. Não é verdade? Pessoas ungidas trabalham e trabalham muito. Muito. Mas outros se preocupam mais com a apresentação, que estão todos se apresentando aqui. Tem gente que gosta muito disso aqui, né, do altar, mas não trabalha. É bom quando você gosta do altar e você trabalha. O problema é quando você gosta do altar e você não trabalha. Você não trabalha em nada, nem para Deus. Então nós vivemos nesse tempo de muitas apresentações. E de repente o Samuel está ali a contemplar toda a estética, a beleza e o tamanho, a altura, a estatura desses filhos. Mas o ungido está trabalhando. O ungido está lá ralando. As apresentações, elas são boas, mas a gente não está preocupado com isso. Davi não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado em se apresentar. Ele estava trabalhando, né? Cuidando de coisas que são essenciais. Essa é a forma de pessoas ungidas agirem. A gente não fica atrás de promoção. A gente não fica atrás de reconhecimento. A gente vai trabalhando. Não, a gente vai trabalhando. Um dia Deus vai encontrar a gente. Um dia Deus vai, Ele vai buscar a gente onde a gente estiver. A gente vai trabalhando. A gente vai fazendo as coisas assim. Não importa quanto tempo vai durar. Vamos analisar agora. Eu quero ler na versão King James. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Quero voltar um pouquinho. Por favor. Voltando no capítulo 13, versículo 14. O que aconteceu lá no passado? O que Deus disse pela boca de Samuel a Saul, que tinha se corrompido? Ele disse: mas agora, o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. Lá atrás, hein? Bem antes desse momento ali da escolha. O Senhor já escolheu. Viu que versão interessante? O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Os dois verbos aqui estão no passado. Significa que Deus já havia escolhido Davi enquanto ele ainda estava no pasto cuidando de ovelhas. Ele estava lá no pasto. Deus já tinha escolhido. A unção na vida de uma pessoa ungida é mais antiga que a avaliação que as pessoas fazem dela hoje. Entende o que eu digo? Às vezes as pessoas ficam te julgando, às vezes as pessoas ficam questionando quem você é,
duvidando de quem você é, mas a unção que Deus colocou sobre a sua vida, o chamado que você tem, a escolha que Deus fez a respeito de você, é muito mais antiga do que eles imaginam. Por isso não importa onde, ou qual lugar, ou qual condição as pessoas te colocaram. Porque se você é uma pessoa escolhida de Deus, Deus vai encontrar você. Às vezes as pessoas estão em posições, talvez desfavoráveis a olhos humanos, Você vê uma pessoa limpando a igreja, você vê uma pessoa cuidando lá da porta, uma pessoa trabalhando em algum setor que ela não está sendo vista, mas quando a pessoa é escolhida de Deus, Deus busca ela onde ela estiver. Vocês entendem por que não precisa da gente querer promoção, ficar querendo cortar a volta, tomar atalho para conquistar as coisas diante de Deus? Pessoas ungidas não se preocupam em aparecer. Davi estava lá, no meio do mato. Elas não ligam para o anonimato. Tem muita gente em crise, Fala, eu tenho um chamado, mas, poxa, nunca tive oportunidade. Quem é ungido de Deus, realmente é uma escolha de Deus para fazer algo para Deus, você pode ter certeza que você pode estar no anonimato que Deus te busca quando você estiver. Quem dera se todo mundo ouvisse e entendesse isso. Você não precisa levantar sua bandeira, você não precisa querer se apresentar, você não precisa ficar buscando algum tipo de promoção. Deus te encontra. Ele acha você. Davi já havia sido chamado antes do seu pai ter negligenciado ele. O pai dele não estava preocupado com ele. Olha o versículo 11. Parte A, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, cadê o resto dos seus filhos? Não tem? Aí ele parou e pensou assim, tem um, que está lá, Está lá no meio do mato, lá, mas será que esse menino serve para alguma coisa? O pai ignorou a existência do Davi. Porque os outros filhos, têm cara de rei. Mas para ser rei, você tem que ter coração de rei. Você não tem que ter cara de rei. Porque Deus é um Deus que procura corações. Deus é um Deus que busca corações. Por isso que o nosso coração tem que ser um coração curado e tratado. Amém? Ninguém pode parar quem já é uma escolha de Deus. Amém? Versículo 11 e 12 do nosso texto central. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, e disse, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, enquanto não nos assentaremos, até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso de semblante e de boa presença, um garoto novo. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. O Davi não teve tempo nem de tomar banho, direto do pasto ele foi para a festa. E se ele foi direto para essa festa, onde os irmãos estavam se apresentando, isso significa que ele chegou lá fedendo. Fedendo a caca de ovelha, estrume de ovelha. Ele era pastor de ovelha. Não tem como ser pastor de ovelha sem você colocar os pés no estrume das ovelhas. Todo pastor passa por isso, tá? Não tem como apacentar sem tocar na parte suja da ovelha, sem interagir com a parte suja da ovelha, senão você não pastoreia. Então, quando mandou chamá-lo, ele já veio direto, do jeito que ele estava, ele chegou. E aí a gente aprende uma lição, Gente ungida de Deus, Deus recebe como está, depois Deus limpa. Ele foi limpo depois para ser um rei, mas chegou sujo. Gente ungida sabe disso. Cara, Deus recebe a gente como a gente está, e depois Ele limpa a gente. Mas pastor, eu tenho que mudar para poder buscar Deus. Não, você não tem que mudar para buscar Deus, você tem que buscar Deus para mudar.
Você tem que buscar a Deus para ser limpo. Fica tentando se limpar aí, sozinho, você nunca vai conseguir. É melhor você lutar junto com Deus, na presença de Deus. É assim que a gente vai se limpando, gente. Você fica lutando contra vício, contra coisas que você faz errada, e você fala, eu não mereço estar com Deus, Deus não vai me receber. Você nunca vai conseguir. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Vai tentar largar vício? Sozinho você não consegue. Vai tentar vencer algum tipo de coisa ruim que você faz? Você não vai conseguir. Quer ser forte? Sozinho você não consegue. A religião espera a gente pronto, mas Cristo espera a gente quebrado. Você pode chegar quebrado, moído, sujo, fedendo. Venha como está. Venha a Deus como está. Deus não tem um pingo de medo dos seus defeitos. A presença dele vai te lavando, vai te limpando, vai te purificando, vai te lavando. Daqui a pouco você está melhor. Todos os dias nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Todos os dias. Da sujeira da nossa jornada. Nós estamos aqui não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós precisamos de limpeza. A gente vem aqui para tomar banho. Nós sermos lavados por Deus todos os dias. Somos pecadores, sim. Só de existir nós já somos pecadores. Somos pecadores por definição. Então, a gente não consegue fazer nada sem a ajuda de Deus. É Deus que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos ensina o que fazer e como fazer, e faz a gente lembrar. Nos ajuda em todas as coisas, é pelo Espírito, gente. Não é só ter vontade. Vontade todo mundo tem. O cara está lá na droga e fala, eu tenho vontade, né, de querer, de mudar de vida e ser um cara melhor. Eu tenho vontade de estar na igreja. Eu queria ter uma boa família. Você não vai conseguir, cara. Só Deus pode te ajudar a fazer isso. Por isso que você deve vir do jeito que você estava lá no pasto. Fedendo, sujo. Venha. Venha a Deus. Depois Ele te limpa. A cada dia Ele vai te limpando. A cada dia. Amém? Pessoas ungidas são assim. Nós somos aceitos por Deus, como nós somos. E depois Deus nos purifica através do sangue de Jesus. Amém? Vamos analisar o versículo 11 novamente. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos. Fica todo mundo em pé. É no texto, tá? Daqui a pouco todo mundo em pé. Ele falou: ninguém senta. Nenhum processo será dado seguimento sem a presença dele. Está escrito isso? Até que ele venha aqui. Pessoas ungidas possuem o aval de Deus para que alguns processos avancem somente na presença delas. Você vai perceber que algumas coisas vão ficar travadas na vida de algumas pessoas e só serão liberadas na presença do homem de Deus ou da mulher de Deus. Enquanto você não tiver uma pessoa certa para liberar a sua vida, ela não será liberada. Só gente ungida que faz isso. Você pode ficar 10, 15, 20 anos, se você não encontrar o homem de Deus certo, a mulher de Deus certa, você vai ficar na mesma posição. Você não vai avançar em nenhum processo, até que você esteja na presença desse ungido. Deus usa pessoas para liberar o nosso destino, gente. Isso aconteceu pessoalmente comigo. Eu precisei de um homem de Deus para poder liberar a minha vida. Quando ele disse: daqui para frente vai ser assim, e foi. Isso que a gente precisa entender. Então Deus unge pessoas para isso, para liberar outras pessoas. Por isso que muitas vidas estão travadas, porque nada acontecerá, ninguém se mexe, nenhum processo irá adiante até que ele esteja aqui. E não foi, né? Daí quando ele chegou, sim, porque ele era ungido.
Amém. Vamos para o versículo 14 a 16. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau. Agora está falando de Saul. Espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, o nosso Senhor aos seus servos que estão na sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Agora vamos para o versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio através daquilo que Davi fazia, e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Nós sabemos que o rei Saul aqui é um líder sobre Davi, por enquanto, e a gente percebe que toda a aflição dele, espiritual, e toda a aflição emocional, está sendo removida através daquilo que Davi está fazendo. Porque gente que é ungida de Deus, ela consegue aliviar as tensões emocionais e espirituais dos seus líderes, através das coisas que eles fazem. Aí vem uma lição para nós. Gente, tem ovelha que só traz dor de cabeça, cara. Que tipo de sentimento você provoca nas pessoas que estão sobre você? Às vezes é só dor de cabeça. Olha, Davi aqui é um aliviador de tensões espirituais e emocionais, pelo toque da harpa de Davi. Aquilo que Davi faz alivia a tensão daquele que está sobre ele. E quem está sobre nós? Muitas vezes o nosso patrão, o nosso patrão está sobre nós, sobre o empregado, as ovelhas, o pastor está sobre as ovelhas, o pai está sobre os filhos, as mães estão sobre os filhos. E muitas vezes você vê filhos dando dor de cabeça para os pais. Estão dentro da igreja. Deveriam criar um ambiente, deveriam aliviar um pouco as tensões. Mas através daquilo que eles fazem, deixa os pais preocupados e tristes. Porque não são ungidos. Porque jovens ungidos, eles fazem os pais se sentirem melhores. Amém? Jovens ungidos de Deus fazem os pais se sentirem melhores. Não faz a cabeça do pai e da mãe virar o inferno. Homens e mulheres de Deus ungidos fazem a cabeça do pastor ficar melhor. Não fica trazendo problema para o pastor. Não estou dizendo que você não tem que resolver o problema, mas tem gente que é encrenqueiro. Eu não tenho problema com gente que tem problema, eu tenho problema com gente problemática. Entendeu a diferença? Eu prefiro mexer com um cara encapetado do que com um fofoqueiro. Aliás, que fofoqueiro é encapetado. Não tem como separar esse negócio. Cara que se preocupa com a vida dos outros, fica aí falando mal dos outros, preocupado com a vida do outro, o que o outro está fazendo, fica sabendo de tudo, vigiando a vida dos outros na internet. Verdade? Eu nem vejo isso. Estou cuidando nem da minha vida ultimamente direito. Aí tem gente que fica preocupado, igual um jornal. Misericórdia, está queimado. E aí, traz problema. Cara, você tem que ser um atenuador de tensões. Você vê confusão, você fala, gente, vamos orar. Não é isso? Vamos parar de brigar, vamos trazer problema mais não, vamos aliviar aí, vamos trazer paz para esse ambiente aqui. Mas tem gente que gosta de encrenca, sabe, encrenca. É filho encrenqueiro, é ovelha encrenqueira, é funcionário encrenqueiro. O cara está lá arranjando problema com o patrão está pagando o salário dele. Porque Deus usa os patrões para poder trazer o sustento para a nossa casa. E o cara está descendo a botina no patrão, falando mal do patrão. Talvez você já fez isso mesmo sendo cristão. O cara que Deus usou para abençoar a sua vida. Graças a Deus pela vida dos caras que têm coragem de ter empresa ainda hoje. Que não é fácil não, né?
Por isso a gente tem que abençoar as pessoas, tornar um ambiente saudável. Gente ungida faz isso, traz paz para a empresa, reconciliação para as empresas, não é trazer confusão. Filhos, ovelhas, empregados, em nome de Jesus, se vocês são pessoas ungidas, promovam a paz, traz alegria, tranquilidade para as pessoas, confiança. Fala, deixa que eu resolvo isso aqui, pode ficar tranquilo, vamos resolver, não vamos fazer encrenca aqui não, não é verdade? É isso que Davi está fazendo, tocando a sua harpa, que é o seu ofício, e o rei está se sentindo bem. Os reis precisam se sentir bem, gente, para que eles continuem sendo reis, porque são os reis que bancam a gente, entende o que eu estou falando? São os patrões que pagam os nossos salários, são os nossos pais que cuidam da gente, que abençoam a gente, são os pastores que ensinam, que abençoam. Então, não vamos jogar pedra nas vacas que estão nos dando leite. Está ficando doido? Está dando tiro no seu pé? Abençoe o seu pai, abençoe a sua mãe, abençoe o seu patrão, abençoe o seu líder espiritual. Seja um abençoador, porque você é uma pessoa ungida. Amém. O texto diz, 1 Samuel capítulo 17, versículo 15, estou quase no final. Diz que Davi era servo na corte real de Saul. Está servindo na corte real, não tinha palácio na época, porque eram tendas, mas ele servia na corte real, trabalhava para o rei. Mas 1 Samuel 17, versículo 15, diz que Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele não é ungido? Ele trabalha no palácio, trabalha na roça, trabalha no palácio, trabalha no pasto. Ele trafega facilmente entre o palácio e o pasto. Gente ungida faz isso tranquilamente, não tem dificuldade. Fica bem no palácio, fica bem no pasto, mexendo com animais e ovelhas, pisando nas cacas, não é isso? Gente ungida é assim, não tem problema, se está bom, está bom. Se tiver difícil, também está de pé. Se estiver bom, está de pé. Não importa a variação da vida, não importa as circunstâncias. O Davi era assim, mas tem gente assim, né? Gosta de ficar só no palácio. Quando tudo está bem, glória a Deus. E quando você tem que ir lá para o pasto, e como é que faz? O texto está dizendo que Davi ia e voltava de Saul, do palácio real, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O que você quer fazer? Você quer ficar no palácio ou você quer ficar no pasto? Escolher, né? Tem que lembrar de uma coisa: por mais difícil que seja o pasto, era no pasto que ele encontrava com o pai. Então é nas coisas difíceis que a gente encontra com o nosso pai. É nos momentos difíceis que a gente fica próximo de Deus. É assim. Porque pessoas, quando estão só no palácio, fica preocupado com meu pai? Para quê, né? Estou no palácio, né? O pai só serve, muitas vezes, né? Quando a gente sai do palácio. Esse é um problema de igreja. Procura Deus só quando as coisas estão difíceis. Seria bom se nós pudéssemos procurar Deus, encontrar com Deus no palácio. A gente ia poder ficar no palácio direto. É por isso que tem gente que só fica no pasto, fedendo, pisando nos excrementos. Porque se for para você se encontrar com Deus, se for só assim, então você vai ficar lá. É por isso que muitas vezes a vida é desconfortável para você, porque essa é a única forma de Deus te encontrar. Tem gente que é assim, mas amadureça. Encontra com Deus quando você estiver com a grana no bolso, recebeu suas férias, 13º,
Ok? Jogar na Mega Sena não pode, mas se você tivesse abastado, tranquilão, você fala, glorificado seja o Senhor. Comprou um carro zero, novinho. Hoje eu vou para a igreja. Pô, que bom que fosse assim, né? Tem gente que esquece até da igreja, não está preparado. Então, se a gente aprender a lidar com o pasto e com o palácio, é fácil de Deus lidar com a gente. É fácil. Por isso que ele ficou no palácio depois. Depois ele se tornou um homem de palácio. Ele virou um rei. Ficou no trono. E o pasto depois ficou para trás, porque não tinha problema com isso. Vocês entendem o que eu falo? Nós finalizamos no capítulo 17, agora versículo 17. E disse Jessé a Davi, seu filho, um período de ameaça do gigante Golias, ameaçando todos os soldados de Israel. E os irmãos de Davi estavam lá na guerra. Aí o Jessé, que é o pai de Davi, diz para ele, toma, peço-te para teus irmãos um efá deste grão tostado e 10 desses pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. E o Davi pega o pão que o pai deu, e ele vai levar para os irmãos dele que estão na guerra. Não é isso? É isso que está escrito? Disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos um efá deste grão tostado e esses 10 pães, corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos que estão na guerra. Pessoas ungidas se comprometem em levar o pão do Pai para todos os irmãos que estão em guerra. Se tem algum irmão em guerra, meu amigo, você tem a obrigação de levar o pão do Pai. Se você é ungido mesmo. Talvez quem está em guerra está do seu lado. Às vezes a gente tem irmãos que estão em guerra. E a gente fala, não tem nada com isso. Não tem nada com isso, porque não é minha vida. Se a gente for olhar direitinho, tem muita gente que está sofrendo do nosso lado. Nós não temos o pão de Deus? O pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje, não é isso? Por que a gente não leva esse pão para os nossos irmãos? É porque é o pão que vai fazer com que eles consigam vencer a guerra. Entende o que eu estou dizendo? Gente ungida se compromete com isso. É gente que fala de Deus para todas as pessoas que precisam. É gente que sabe trafegar facilmente entre o palácio e o pasto. É gente que consegue aliviar as tensões espirituais daqueles que exercem posição de autoridade, daqueles que deixam as coisas melhores. Não são os arranjadores de problema. Pessoas ungidas têm o aval de Deus para alavancar processos a partir da sua presença. Onde você estiver, Deus vai mudar situações, Deus vai colocar as coisas em movimento. Nada vai ficar parado, nada vai ficar disfuncional. Todos os processos serão liberados a partir da sua presença, porque você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus. Pessoas ungidas, elas entendem que Deus as aceita, elas são aceitas como elas são. Que a gente não precisa, mesmo sendo ungido, a gente não precisa ser perfeito, não é verdade? Deus aceita a gente como a gente é, e a gente se limpa com Ele. Então venha como está, e Deus vai mudar a sua vida. Pessoas ungidas não se preocupam em aparecer, não ligam para o anonimato, elas não estão nem aí para a posição. Pessoas ungidas trabalham, e muito, enquanto outros querem se apresentar. Eles estão preocupados em servir, em trabalhar, não estão preocupados em palco, em estar se apresentando, mas são pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas ungidas. Elas trabalham por dentro, no coração, elas se preocupam com a parte interna, elas melhoram por dentro, e quando a gente melhora por dentro, é fácil melhorar por fora. Você viu gente que é bonita sem maquiagem? Já vi mulheres falarem assim, poxa, aquele cara, ele tem assim, os traços dele não são muito bonitos, mas quando a gente conversa com ele, cara, né? Já passaram por isso, mulheres, quando vocês olham para o cara, acham ele estranho, feio, e de repente quando vocês começam a falar com esse cara,
é bonito, a feiura vai embora. Não é verdade? Existem mulheres assim também, ao contrário, que são bonitas. Aí quando você começa a conversar, você fala: Deus que me livre, esse abacaxi não fala nada com nada. Existem uns garotos bonitos, né? Que as meninas ficam olhando assim, né? Mas quando começa a conversar, eles não falam nada com nada. Falam: pelo amor de Deus, vai buscar o feioso lá, pelo menos tem cabeça. Pelo menos é um cara que tem conteúdo, né? O que sustenta a relação é mente, não é estética. A relação se sustenta com mente. A pessoa tem que ter cabeça. Não adianta você ser bonitão, é bom ser bonito, né? Mas beleza, é uma questão de gosto, né? Não tem ninguém feio, ninguém bonito, tem gente que gosta. Tem gente que fala assim: nossa, fulano é tão bonito. Eu falo: Deus que me livre. Gosta, né? Fazer o quê? É gosto. Tem gosto para tudo, não é verdade? Não tem ninguém feio no mundo. Mas a beleza tem que ser por dentro. Principalmente por dentro. Porque você consegue conviver com qualquer dificuldade quando a beleza da pessoa está por dentro. Você gosta da presença da pessoa, você gosta das palavras. Por isso, melhore por dentro, principalmente. Mas de vez em quando dá uma arrumada por fora também, tá? Que ninguém aguenta também não. Fica parecendo bruxo, não dá também, né? Pessoas ungidas, geralmente elas são mais solitárias. Elas não têm preocupação em andar sozinhas. E tem muita gente perto delas, mas elas gostam de ficar sozinhas. Pessoas ungidas ficam muito bem com elas mesmas. Pessoas ungidas ficam muito bem lendo um livro. Pessoas ungidas, elas são bem tranquilas. Elas ficam bem com Deus. Elas sabem andar pelo deserto, né? Porque tem hora que a gente fica sozinho, sem ninguém, né? Às vezes nós somos abandonados pelas pessoas mais próximas. As pessoas ungidas são assim. Que você seja ungido de Deus, porque Davi foi ungido. Salmo 89, versículo 20 e 21. Achei Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e meu braço fortalecerá. Amém. Que você seja uma pessoa boa, principalmente para aqueles que estão mais próximos, porque tem muita gente próxima de você que está insatisfeito, tá bom? Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa leve, seja uma pessoa de Deus. Pratique as coisas boas. Ungidos de Deus, é isso que nós desejamos a todos. Fique de pé no seu lugar para que eu possa orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, que é muito importante. Às vezes a gente está aqui com as mesmas coisas, né? A gente abre o culto, graça e paz, leamos um texto, falamos sobre a Bíblia, oramos no final e vamos para casa. Mas a riqueza que Deus tem nas Escrituras, isso tem sustentado a gente, né? Parece que a gente está fazendo as mesmas coisas, mas sempre há um renovo daquilo que Deus está fazendo. É incrível. A gente consegue se renovar com as coisas simples de Deus. Vocês perceberam, a gente não precisa de nenhum evento maluco, nenhum movimento. E assim, quando eu estou em casa, me dá aquela vontade de vir para a igreja. Meu coração fica a 1000 por hora. Não sei se vocês são assim. Desde que me converti, eu gosto de conversar com a galera, ficar junto com os irmãos, momento do louvor. Isso é muito bom, é o que nos resta nesse tempo tão difícil, onde nós esperamos a vinda do nosso Salvador, que está próxima, não é verdade? Está tão próxima a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Estamos debaixo de uma pressão espiritual tão grande, e nós temos visto os profetas de Deus com tanta ênfase nesse tempo, com pregações fortes e tocando a nossa vida, admoestando realmente a nossa vida para uma transformação, porque Deus está se movendo, porque estamos nos últimos tempos. Em nome de Jesus, que você seja uma bênção e que tenha consciência de que você tem que estar preparado, porque Jesus está às portas a voltar. Então esse é seu tempo. Então cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Seja honesto, seja justo.
seja de Deus. Torne o mundo um pouco melhor através daquilo que você sabe fazer. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que venha tocar os corações. Visita o coração de cada um que está aqui. Eu quero te dizer que nós não aceitamos mais angústia, nós não aceitamos depressão, nós não aceitamos derrota, miséria, fracasso. Todos os corações que entraram neste lugar pesados, eu quero te pedir, Espírito Santo, que toque nos corações aflitos, cada mulher, cada homem que tem sofrido, que está angustiado. Eu declaro libertação. Eu declaro que o seu coração está sendo tocado pelo Espírito de Deus, e todo medo, toda insegurança seja arrancada agora da sua vida no nome de Jesus. Eu declaro sobre você a paz de Deus, que você seja cheio da paz de Deus, que a sua família seja uma bênção, que seus filhos prosperem, que sejam guardados, abençoados pelo poder do Espírito Santo, que o seu trabalho seja próspero, que você seja honrado naquilo que você faz, que nunca falte o sustento na sua casa, que você tenha com abundância, seja frutífero, próspero, que as portas estejam abertas para você, sempre, em nome de Jesus Cristo. Que seu casamento seja uma bênção, que haja reconciliação, que todo ódio vá embora, que toda contenda vá embora desse casamento, toda semente maligna plantada dentro da sua casa, no seu casamento, seja arrancada agora pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro o teu casamento restaurado, abençoado, que você encontre a honra que você precisa ter no seu casamento, no seu relacionamento, em nome de Jesus. Toda doença, seja emocional ou física, saia no nome de Jesus. Eu declaro que toda doença saia deste lugar, toda dor nas costas, toda dor de cabeça, toda dor no estômago, toda inflamação, toda infecção, em nome de Jesus, eu declaro você totalmente curado. Não importa a proveniência dessa enfermidade, eu declaro cura sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que você está curado, que a dor foi embora, a angústia foi embora, o mal foi embora, todo o peso que estava sobre os seus ombros. Eu declaro que se sinta leve agora, leve, sinta a leveza do Espírito agora, no nome de Jesus. Você que chegou com seus ombros pesados, eu declaro agora a leveza do Espírito tocando em você. Todo jugo de escravidão seja removido das suas costas agora. Se sinta leve, sinta a presença do Espírito, sinta a presença de Deus na cura, sinta a paz do Espírito em você. Receba a confirmação de que Deus está operando na sua vida agora. Seja liberto, liberto do vício, liberto das bebidas, liberto das drogas, liberto do cigarro, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que o teu corpo é templo do Espírito Santo, e eu declaro que você está sendo convencido a deixar todo e qualquer vício, em nome de Jesus. Se você é viciado em alguma droga, a partir de hoje você não vai sentir nenhum desejo de usar drogas. Você está livre do crack, da maconha, da cocaína, em nome de Jesus. Você não sentirá mais vontade, em nome de Jesus. Todo vício caia por terra, em nome de Jesus. Se há algum espírito que está amarrando a sua vida, que está travando a sua vida, que está impedindo o seu crescimento, eu declaro você totalmente liberto agora, em nome de Jesus Cristo. Você é abençoado e ninguém pode mudar, ninguém pode revogar isso. Você é abençoado, a bênção vai perseguir você,
A bênção vai entrar na sua casa, a bênção vai entrar na sua empresa, a bênção vai entrar na sua família. Eu te declaro abençoado, ninguém pode mudar. Eu te declaro saudável, próspero. Toda miséria saia da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Você é ungido de Deus. Deus está derramando sobre a tua vida unção. E eu desafio você, a partir de hoje, a usar a sua fé para observar a sua vida a partir de agora. Logo de manhã, você vai perceber mudanças na maneira da sua esposa te tratar, na maneira do seu esposo te tratar. Você vai perceber mudanças no seu filho rebelde. Você vai ver algo diferente acontecendo. Você vai receber telefonemas de grandes negócios. Você vai ver gente entrando na sua empresa de uma maneira como você nunca viu, porque você está recebendo uma unção, porque você é uma escolha de Deus. Deus te ungiu para crescer, Deus te ungiu para prosperar, Deus te ungiu para ser próspero e frutífero no nome de Jesus. Tudo que você colocar as mãos prosperará. Onde você colocar os seus pés será próspero. Onde você pisar, Deus estará lá junto com você. Onde você estiver, a bênção estará junto com você. Em nome de Jesus, eu profetizo. Eu profetizo. Eu profetizo. Quantos recebem isso? Glorifiquemos a Deus. Amém. Está acontecendo tanta coisa legal. Tem gente contando aí por aí, nos bastidores estão sendo curadas, tem gente melhorando assim. Mas assim, é tanta coisa boa, se for contar, a gente não tem como nem ter tempo para isso, né? Mas glória a Deus pelas notícias que eu tenho recebido de pessoas que estão sendo curadas, que está sendo mudada a vida. Lembrando que agora, no próximo sábado, nós teremos o nosso culto de consolidação. Esse culto é feito principalmente para as pessoas que não são membros, mas nós precisamos de todos os membros da igreja aqui. Esse culto é um culto que apresenta a visão da igreja, apresenta a logística da igreja, te dá uma visão geral do ministério, quem é quem no ministério, o que o ministério faz, o que o ministério já fez, aonde nós queremos chegar. Então esse culto é para consolidar. Nós teremos uma Santa Ceia nesse culto, mas teremos também depois no segundo domingo, normal. É um culto de renovar a nossa aliança com os irmãos e fortalecer os irmãos que estão nos visitando, que têm o desejo de estarem na igreja, para saberem qual é a visão da igreja, como que essa igreja funciona, quais são os valores dessa igreja, o que essa igreja busca. Então esse culto é um culto de consolidação. Nós teremos a apresentação, as coisas, nós teremos depois no final um momento que a gente vai estar comendo junto, terá alguma coisa para comer que eu não sei nem o que é, mas vai ter, porque aqui tudo acaba assim, né? E é de graça também, né? Que é uma coisa que a gente tem aprendido na igreja. Às vezes, vocês perceberam, nós fizemos o evento das crianças, a igreja pagou tudo. Nós fizemos a viagem das mulheres, as mulheres foram para Pancas no ônibus, a igreja pagou. Nós fizemos e vamos fazer um jantar para os casais jovens também, porque é um princípio da nossa igreja. A gente nunca deve cobrar quando a gente pode dar. Amém? Nunca cobre quando você pode dar, porque aí você sempre vai poder dar. Entendeu? Às vezes a igreja tem recurso e fica cobrando 10 reais cada um. Quando a igreja precisa disso, eu acho que é certo, tem que cobrar mesmo, não é? Às vezes a gente faz um retiro, não dá para custear um retiro, muita coisa, mas quando a igreja pode dar, por que não dá? Tem que devolver para as pessoas o dízimo delas, através dessas coisas. Então a gente procura sempre fazer isso, dar as coisas de graça. Tudo tem custo, né? E é o que a gente vai tentar fazer sempre. Quando cobrarmos, é porque a gente não pode pagar. Mas eu tenho fé em Deus que a gente sempre vai poder pagar em nome de Jesus, porque a palavra diz: é melhor dar do que receber.
Não é verdade? E isso é vocês serem diferentes, né? Eu vejo vocês crescendo, muitos empresários, muita gente que não tinha nada crescendo, porque aprendeu isso, né? A ter liberalidade. Amém, gente? Então eu conto com a presença de vocês. Vai ter também o Acamp, né? Que é um culto especial dos jovens adolescentes, é isso? São os adolescentes, vão fazer lá no estacionamento. Você não fala nada comigo, eu só estou ajudando aqui, né? Dia 17, 18 de novembro, horário às 19h30. Amém? Preparados a partir de semana que vem não, a partir do dia 15 a igreja vai estar arrumada para o Natal. Teremos o nosso culto de Natal. E o culto de final de ano, por favor, vai ser no Cerimonial Simonace. Quem for participar, como é uma festa que tem buffet, não dá para dar de graça, tá certo? Que vai trazer primo, vai trazer tia que estão visitando, não dá para fazer de graça. Mas é um valor muito simples. É o que? 130, é isso? R$130 você não compra nada hoje de comida. É uma festa que tem apresentação, tem muita coisa legal, muita comida, muito doce, muita coisa legal. Tem buffet. Quem participa sabe que é uma festa muito boa. Então você tem que dar o seu nome para o Guto, lembrando que nós vamos fazer um cerimonial Simonace, virada de ano, entrega de Oscar, muita festa, muita adoração, muito louvor. Tá bom? Lá eu acredito que a gente consiga botar muita gente, porque aqui não cabe mais, né? Graças a Deus. Então vai ser um cerimonial Simonace. No dia 31/12 vai ser no domingo. No domingo. Domingo para segunda. Então coloca o seu nome lá, entrega lá para o Guto o seu nome, para que você possa participar. Amém? Vamos orar para terminar. Deus, obrigado por essas pessoas, por esse culto. Nos leva para casa, guardados, abençoados pelo teu poder. Que a graça de Deus, a unção do Espírito Santo e o amor de Cristo esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém, amém. Passa na cantina e ajuda a ação social. Amém? Fique com Deus, vamos com Deus.